Até aqui o Senhor nos ajudou. Sim ou não? Eu tenho uma palavra de Deus. Repita comigo. As 4 colunas. Repita forte. As 4 colunas para o êxito total. Amém? Nós vamos aprender hoje quais são as 4 colunas para o êxito completo. E quando a gente fala de êxito, de triunfo e até sobrepujo, a gente, sem dúvida alguma, a gente está relacionando essas 4 colunas a Deus, porque é imprescindível para que tenhamos sucesso, que a gente tenha o dono do sucesso conosco. E quem é o dono do sucesso? Jesus. Amém? E a primeira coluna para o êxito chama-se pensamentos. Diga, pensamentos. Abra a Bíblia aí, Provérbios, por favor. Provérbios. Ninguém pode obter triunfo com os pensamentos comprometidos com a derrota, com o fracasso. Amém, gente? O homem, você já estudou sobre isso? O homem é um ser tricótomo. O que é um ser tricótomo? O homem é um espírito, o homem possui uma alma e o homem habita em um corpo. O que é a alma? A alma é os pensamentos, vontades e as emoções do ser humano. É o centro das emoções, a alma. O espírito é o alicerce, é a base, amém, de todas as demais estruturas, de todas as áreas que englobam a nossa vida. E o corpo é essa matéria, amém, gente, para vivermos no mundo físico. E se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, nós não teremos condições de obtermos triunfo. E aqui o sábio Salomão, em Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Como imaginou aonde, gente? Na sua alma, assim ele é. O Isaías, o profeta, disse que o homem é produto dos seus pensamentos. Como eu penso, assim eu sou. Nós temos que tomar cuidado, porque os nossos pensamentos, eles criam, amém, gente? O nosso desejo da alma atrai, e a fé e exercício faz se concretizar, se concluir. Eu vejo pessoas declarando derrotas, eu vejo pessoas declarando problemas. Entenda, quanto mais você fala do seu problema, da sua luta, mais você enaltece aquele problema, você engrandece aquela dor, e automaticamente aquele problema vai se agigantando, porque quem fala planta, quem ouve colhe. As nossas palavras são como sementes, e o nosso adversário, ele aproveita da debilidade humana, da fragilidade, para semear pensamentos de derrota, de fracasso, para que você acredite, para que você confie naquilo. Às vezes tudo tinha tudo para dar certo, mas vem um pensamento maligno, chamado de dardos inflamados do maligno. Amém, gente? Antigamente, os inimigos, quando queriam invadir uma cidade, eles criavam flechas, que eram chamadas de flechas inflamadas. Eles colocavam uma espécie de pinche na ponta com fogo e atiravam contra as portas da cidade, faziam brechas, as flechas atingiam as portas, o fogo queimava em volta da flecha, causando ali o que? Uma brecha para os adversários entrarem. Assim é hoje com relação aos
demônios, eles lançam pensamentos o quê? Contrários. Eles lançam pensamentos de comiseração, sentimentos de fracasso, de debilidade. Eu não posso, eu não consigo, essa vitória não é para mim. E ele nunca lança na terceira pessoa, mas ele sempre lança o pensamento na primeira pessoa do singular, acreditando, induzindo você a crer que aqueles pensamentos são seus. E quando a gente tem particularidade com os nossos pensamentos, a gente acredita que é nosso pensamento, a gente tem uma resistência de bani-los, porque já se tornou familiar, peculiar a nós. Qualquer tipo de pensamento negativo, independente de quem que lançou o pensamento, se é produto das circunstâncias, das suas lutas, das suas frustrações, não importa, você tem que banir, diga glória a Deus. Você não pode aceitar aquele pensamento ruim. Você não pode acreditar no diagnóstico médico, ainda que os médicos sejam especialistas. Você não pode acreditar nas circunstâncias adversas. Você não pode acreditar na tua insuficiência, na tua incapacidade de resolver. Você tem que acreditar que Deus já te habilitou, que Deus já te concedeu a vitória. Você tem que criar pensamentos de êxito dentro de você, porque você vai se contagiando com aqueles pensamentos positivos, você vai se agigantando por dentro, e dali a pouco, quando você lançar uma palavra, aquele pensamento já foi criado, e aquela palavra já exercerá um efeito muito grande no universo. Agora, tem muitas pessoas se abatendo, tem muitas pessoas se definhando por conta dos pensamentos, e os pensamentos negativos causam até depressão na vida das pessoas. São dúvidas, são pensamentos de incapacidade. Então nós temos que vigiar 24 horas quanto aos nossos o quê? Pensamentos. Olha o que a Bíblia diz aí em 2 Coríntios. Olha o que Paulo diz, 2 aos Coríntios, no capítulo de número 10, 2 aos Coríntios 10, o versículo, vamos ver o 4 e o 5 para entendermos melhor. Vamos ler o texto e um complemento do contexto, porque texto sem contexto se torna pretexto. Não é assim? Olha o que diz: porque as armas da nossa milícia não são o que? Não são carnais, e sim poderosas em quê? Em Deus, para a destruição de quê? Fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, olha aí, levando o que? Cativo todo pensamento à obediência de quem? O que é levar cativo? É aprisionar aquele pensamento o quê? Negativo. Entenda uma coisa, olhe para mim. O nosso cérebro é como o útero do coração. Os pensamentos são como sêmen, espermatozoide, que entra, e se houver fertilidade na mente, no cérebro, aquele pensamento, sêmen, vai o quê? Vai fecundar. Mais tarde vai produzir o quê? O fruto pelo qual nós pensamos. O diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa de arquitetar algo contra as nossas vidas daqui 10 anos, 5 anos. Ele não tem pressa. Ele lança um pensamento hoje negativo.
você acreditou, amanhã ele vai cultivar aquele pensamento, ele vai jogar água, ele vai colocar esterco. Quem está entendendo? Ele vai cultivando aquele pensamento, ele vai induzindo você a dar asas àquele pensamento. Aí você deita na cama, fica ponderando aquilo, arquitetando aquilo, imaginando como seria, para que quando o pensamento tiver concebido, venha dar à luz o quê? Aquilo que ele planejou. Amém? E nós precisamos tomar o anticoncepcional para rebater, para mortificar esse sêmen. E qual é o anticoncepcional? Levar cativo, reivindicar o sangue de Jesus, converter o pensamento ruim no pensamento bom, converter o pensamento de dúvida no pensamento da fé. Ah, eu duvido se vai dar certo, está amarrado, já deu, Deus é comigo. Ah, para esse menino não tem mais jeito, está amarrado, tem jeito sim. Ah, mas para o meu casamento não tem mais jeito, tem jeito sim. Ah, não tem jeito mais para a minha vida financeira, não tem jeito mais para eu abrir a minha empresa, tem jeito sim. Ah, a crise está muito grande, está amarrado, não tem crise. Quem está em Cristo não tem crise. A crise está no mundo, mas essa crise não vai me afetar. Você tem que agir dessa forma, levar cativo, aprisionar os pensamentos negativos à obediência de Cristo. Essa é a primeira coluna do êxito completo. Cultivar os pensamentos o quê? Bons. Você fala aquilo que você pensa. A boca fala do que o coração está o quê? Está cheio. Você pode ver uma pessoa pessimista, é uma pessoa negativa, é uma pessoa, irmãos, que já está com o pensamento dela viciado. Ela não consegue ser otimista, ela não consegue declarar bênção, ela não consegue fluir palavras positivas, porque ela já está contaminada. Tudo para ela não tem jeito, tudo para ela não vai dar certo, tudo para ela é difícil. E você sabia que pessoas negativas procuram outras pessoas também que são o quê? Negativas também. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Vem aqui 3 obreiros aqui, por favor. Pode ser mulher, homem, pode vir aqui, por favor. Vou dar um exemplo aqui para você. Os obreiros, vem aqui, vem mais um aqui. Sobe aqui, por favor, por gentileza. Presta atenção. Suponhamos que eu tenho uma empresa. Todos aqui têm empresas. Bem? Só que eu sou negativo. Eu sou muito pessimista. Aí eu vou colocar a obreira Fátima aqui como a obreira, como a empresária positiva. Eu vou colocar aqui a obreira Ana e a obreira Dora como negativas, como eu, dono da empresa, sou negativo. Só tem uma positiva, que é a obreira Fátima. Aí eu vou falar para a dona Fátima a respeito da crise, a respeito. O que está acontecendo, por favor, já no microfone? Está dando microfone, você consegue controlar lá? O segundo, né, do canal. Então, eu vou dizer que está ruim a minha empresa, que não tem clientes, que está numa dificuldade muito grande. Tira só um pouquinho do agulha que está certo. Amém, gente? E aí, como é que está? Está tudo bem? Tudo bem. Nossa, mas sério mesmo, a empresa não estou vendendo nada. Cada dia melhor. Sério? Olha, não acredito não, meu Deus. Porque a coisa está feia, não estou dando conta de pagar nem a conta. O meu está sobrando. Ai, Jesus, será que está... O que você acha? Acho que ela está mentindo, tá? Como é que estão as coisas aí? Eu acho que está, porque com essa crise não tem como dar certo. Pois é, né? Está muito difícil, não está? Está difícil as coisas. Meu Deus, não paguei aluguel, não paguei conta, não paguei nada esse mês. Nem eu, né? A obreira falando que está dando certo, acho que eu não estou falando a verdade, não. Certo, não tem alguma coisa errada. Não está difícil as coisas, dona? Está muito difícil, eu estou achando. Vai piorar. Vem cá, vocês dois aqui. Está vendo aqui o meu grupo aqui? Quem entendeu? O meu grupo está aqui, ó, dos pessimistas. Aqui está a positiva. Então não vou me associar com ela, porque ela pensa o quê? Diferente. Deus te chamou para ser águia. Águia não anda com galinhas, com
com pardais, com codornas. Deus te chamou para você alçar voos altos. Quem crê, diga glória a Deus. E em todos os aspectos. Tem gente que olha para o filho e já não acredita na salvação, na libertação. Olha para a família, não acredita que Deus possa salvar. São pessimistas. Não acreditam mais que Deus está ouvindo a oração. Não confiam mais. Obrigado, tá? Deus abençoe. Então tem gente que quer procurar o seu grupo dos pessimistas. Cada segmento tem um grupo onde as pessoas se identificam com as ideias, com as ideologias, com os projetos, com os propósitos daquele grupo. Você faz parte do grupo dos vencedores, diga glória a Deus. Você faz parte do exército de Cristo, igreja. Então venha banir esses pensamentos. Quando surgir um pensamento de derrota, você amarra, você repreende, você não aceita aquele pensamento, não. A Bíblia diz, nós estamos em Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios 2, o versículo 16. Olha o que Paulo está dizendo aqui, inspirado por Deus. Nós temos a mente de quem? De quem? De Cristo. Tem uma irmã lá em Formosa, ela é cabeleireira, tem um salão, e aí ela falou assim, a filha chegou, poxa mãe, paga a minha faculdade, eu quero fazer enfermagem e tal, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A mãe chegou a princípio, brigou com ela, você não tem dinheiro não, você não está vendo a situação. Aí ela foi para o quarto, o Espírito Santo incomodou ela, exortou ela. Quem disse que você não tem dinheiro? Quem disse que você não pode? Ela está amarrada, né? Minha filha, vem cá, me perdoe. Pode ir lá se inscrever lá no vestibular, que eu vou pagar seu curso. Pode ir lá. Eu tenho condições sim. Eu vou pagar, vou arcar. E ela disse que a princípio ela não tinha mesmo, mas ela declarou que o quê? Que tinha. Ela declarou que era capaz, que ela poderia resolver aquela situação. Começou a pagar, e ela falou que Deus foi abençoando, daqui a pouco a filha casou com um cara próspero, e o cara terminou de pagar a faculdade e se formou. Então, a dificuldade está onde? A crise está onde? Só tem uma diferença entre as pessoas bem-sucedidas para as pessoas que não são bem-sucedidas, mal-sucedidas. Tem uma diferença dos bem-sucedidos para os mal-sucedidos. A diferença sabe onde está? Do pescoço para cima. Está onde, gente? Do pescoço para cima. Pensamentos, negativismo, pensamento de derrota, eu não posso, eu não consigo, está difícil, as coisas não estão dando certo, eu vou morrer, a solução é eu dar cabo da minha vida. Nós temos que guerrear, diga glória a Deus. Por isso que você está aí nessa campanha, porque você é valente, você tem que guerrear, você não pode aceitar esses pensamentos contrários. A psicologia estuda o psique. O que é o psique? É o homem interior. Então a própria psicologia, que é uma ciência, que Deus deu sabedoria ao homem, para que o homem estudasse. A antropologia, que estuda o homem, já dizia que o homem é fruto dos seus pensamentos. Irmãos, o pensamento é tão poderoso, o pensamento positivo, que tem poder de curar até doentes. Quem sabia disso? Se você colocar na sua cabeça que você está doente, não tem quem tira. Chegou um camarada lá em Formosa, lá, o caso dele já é um caso extremo. E ele chegou e confessou o pecado dele: pastor, eu traí a minha esposa e eu estou com AIDS. Eu falei: você fez os exames? Fiz 5. Eu falei: e o que deu? Todos negativos. Eu falei: então você não tem. Não, eu tenho. Não, eu tenho.
Eu falei, quanto que é o exame? Aí ele falou, parece que era R$25 na farmácia. Eu falei, vai lá e faz aqui para mim um exame rápido lá, vai lá. Aí ele foi lá e fez e trouxe. Nós abrimos aí. Não, essas máquinas estão tudo erradas, pastor, eu estou com AIDS. Esses exames é tudo mentiroso. Ele estava dormindo num quarto, a esposa no outro, para não ter intimidade com a esposa, e só vivia deprimido. Ele chegava na igreja, nem a palavra ele ouvia. O diabo estava tirando a paz dele, oprimindo ele, e ele colocou na cabeça dele. A mente dele ficava 100% assim, ó. Ele estava convivendo com a síndrome do pensamento acelerado, SPA, de acordo com os psicólogos e os psiquiatras. Síndrome do pensamento acelerado, só pensava na AIDS, só pensava no problema, só pensava na doença, não se concentrava na família, não vivia momentos prazerosos do lado dos filhos. Ele estava com a mente cauterizada. Isso é um perigo. O diabo começa de uma forma sorrateira, sutil, quase que imperceptível, e a pessoa vai aceitando aquele pensamento como se fosse algo normal, natural, e não é. Nós temos que banir, nós temos que lançar fora todo pensamento contrário. Está repreendido, a vitória é minha, o milagre é meu. Eu não tenho doença, eu não tenho vírus, eu não tenho problema, eu tenho soluções. Eu sou a solução. Deus me capacitou para solucionar problemas e não para viver no problema. Tem gente vivendo um caos, tem gente vivendo envolvido de uma forma intrínseca com o problema, com as adversidades. Sabe por quê? Porque tomaram aquelas lutas para si. Entenda uma coisa: você não está isento de lutas, você não está isento de problemas, de caos. Mas o caos, os problemas, as lutas não podem te contaminar, não pode fazer parte da tua vida. Levanta a mão e diga: não vai fazer parte da minha vida. Os problemas não vão fazer parte da tua vida. Os problemas existem para você vencê-los. Em nome de quem? Começa a vencer aqui dentro, porque se você vence aqui dentro, isso vai refletir na vitória aqui fora. Se você perder aqui dentro, vai revertir em derrotas aqui fora. Pensa na vitória, pensa no milagre. Vamos para a gente não estender muito. A segunda coluna do êxito. Repita comigo: palavras. Palavras. Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37, que de toda palavra frívola que os homens falarem, serão pedidos dessas palavras no dia do juízo, a prestação de contas. Jesus ainda disse no versículo 37: pelas tuas palavras você será condenado, pelas tuas palavras você será o quê? Justificado, abençoado, livre. Qual é o teu vocabulário? Qual o tipo de palavra que você está proferindo, verbalizando? Não adianta a pessoa ter cursos superiores se ela conviveu em um lar pessimista e ela começou a declarar coisas ruins, ela aprendeu a declarar coisas ruins. Ela pode ser inteligente, ela pode ser uma pessoa, sabe, culta, porque se diplomas, se cursos superiores fosse a solução de tudo, pessoas que têm cursos superiores não se suicidavam. É ou não é? Eu não estou desclassificando o estudo, é muito importante, tem que estudar, tem que correr atrás, mas tem que, sobretudo, declarar palavras positivas. Eu posso, eu consigo, já deu certo. Quando alguém vier elogiar o problema, você viu aí, eu dei um exemplo de uma pessoa positiva e de 4 pessoas negativas. Os negativos, eles querem te contaminar, são demônios que surgem de uma forma sutil para te dominar, e você acaba se levando. Sim ou não? 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está acostumado a declarar palavras negativas,
você vai ser uma pessoa pessimista, você vai ser uma pessoa que não vai conquistar nada, você não vai ter êxito, você não vai triunfar em lugar nenhum, porque você só sabe reclamar, e reclamar é clamar duas vezes, enaltecendo o problema. Quando alguém vem reclamar para mim de algum problema, de algum maluco, fala, está amarrado, está repreendido, e eu me corrijo também. Vamos declarar a vitória, vamos chamar a existência o que não está existindo. Jesus chamou a existência o que não estava existindo e repreendeu as pessoas que chegavam até ele com dúvida. A Bíblia diz de um homem que era o principal da sinagoga, chamado Jairo. Quem já viu a passagem de Jairo? Foram atrás de Jesus. Jairo foi atrás de Jesus e disse: a minha filha está horrivelmente moribunda, está doente, está quase à beira da morte. Jesus falou: vamos lá que eu vou curá-la. Quando Jesus estava a caminho, indo em direção à casa de Jairo, vieram os servos de Jairo ao caminho, ao encontro de Jesus e de Jairo, disseram o quê? Não precisa mais o quê? Ir lá, porque a menina o quê? Morreu. Jesus olhou imediatamente para Jairo e disse: não temas, crê somente. Diga glória a Deus. Ele aceitou a palavra de morte? Tem gente que aceita. Tem gente que carrega uma maldição porque ouviu uma palavra negativa de um ex-namorado, de uma ex-namorada. Se você não for feliz comigo, você não vai ser feliz com ninguém. Se você não ficar comigo, você não vai ficar mais com ninguém. Você só vai ser feliz comigo. E a pessoa aceitou. O diabo trabalhou nessa palavra, porque olha para mim, toda palavra vai imbuída de um espírito, toda palavra tem vida. Quem fala planta, quem ouve colhe. Qual o tipo de palavra que você está mencionando? Se for palavras negativas, ela vai imbuída de um espírito negativo. Se for palavra de positivismo, palavra de otimismo, palavra de vitória, ela vai imbuída do Espírito Santo. E o próprio Deus disse em Isaías 55, versículo 11: assim será as palavras que saírem dos meus lábios, elas não voltarão para mim vazia, antes ela fará aquilo pela qual ela foi designada. Profetize sobre o problema. Lance palavras positivas sobre aquela situação. Eu já posso, eu consigo, Deus é comigo, já deu tudo certo, essa porta já se abriu. O diabo quer que você se desestimule, o diabo quer que você desista, que você recue, que você retroceda, que você pare de lutar. O diabo quer que você se desanime, que você se entregue para o problema. Mas você não deve se entregar. Você não deve se entregar e nem tampouco aceitar aquelas palavras, pensamentos negativos, não. Converta o seu vocabulário, transforme as palavras negativas em palavras de vitória. Olhe para o teu filho e diga que ele é uma bênção. Olhe para o teu marido, declare na vida dele salvação. Olhe para a tua empresa e ressuscite a tua empresa do vale de ossos secos pelas palavras que você vai proferir. Profetize sobre a sua vida sentimental, sobre o seu casamento. Tem gente que já chegou a 60 anos, já não acredita mais que pode casar, está viúva, já se vê velho. Esse dia eu estava vendo a entrevista de um senhor de 89 anos, e não era rico não, para dizer, casou por interesse, não. Ele tinha uma casinha humilde, um trabalho, a aposentadoria dele, e casou com uma mulher 30 anos mais nova que ele, chamando ela de princesa. Minha bichinha, vem cá, dá beijinho, vem. E ela vinha toda do lado dele. Sabe o que ele falou na entrevista? Eu acreditei. Eu não olhei para as minhas condições, eu não olhei para a minha velhice, não. Eu acreditei que eu poderia casar novamente. Você pode, você é aquilo que você pensa, aquilo que você acredita que você pode ser. Abra a Bíblia aí, em 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13. Tem gente declarando aí derrotas,
portadores do Evangelho, que Evangelho significa boas notícias, são portadores de más notícias, estão a serviço do diabo, indiretamente, mas estão, porque o diabo arquiteta, ele planeja algo contra a vida da pessoa, e o agente responsável para a conclusão daquele projeto do diabo é a própria pessoa, que o diabo usa. Faz ela acreditar no caos, faz ela acreditar na dificuldade, no problema, na crise. E ela começa a declarar que as coisas estão difíceis, que ela não vai conseguir, que ela não vai superar, que está muito difícil, complicado, não tem como vencer. Segundo aos Coríntios 4, versículo 13. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Tendo, porém o quê? O mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso que eu falei. Diga glória a Deus. Você creu? Então chama a existência. Eu criei, por isso declarei, por isso falei, por isso mencionei, por isso verbalizei. Chame a atenção que o universo conspira em teu favor. Declare bênçãos. Acorda de manhã lá, olha no espelho e diz: eu sou o homem mais bonito, eu sou a mulher mais bonita. Ainda que não seja, mas profetiza, né? Amém, gente? Meu cabelo é uma bênção. Tem mulher que tem complexo do cabelo. O cabelo dela é bonito, que os outros acham lindo, mas para ela já é o quê? Porque alguma invejosa chegou e disse: ah, teu cabelo não é muito bom, não. Teu cabelo, não sei não. Cabelo aí, ó. E ela acreditou. Uma conhecida nossa, uma cabeleireira, hein? O cabelo dela era lindo, lindo. Batia aqui, ó, das nádegas dela. Cabelo lindo. Foi na cabeleireira para fazer um negócio lá, não sei o que é. Mulher tem tanta coisa, né? É chapinha, é alisamento, não sei mais o que. Meu Deus do céu, Jesus amado. Cheguei até lá, brinquei com ela: faz uma escovinha no meu cabelo aqui. Ela olhou para mim assim: não tem jeito não, pastor. Aí a cabeleireira foi e colocou na cabeça dela que ela tinha que cortar o cabelo dela, que a cabeleireira tinha um cabelo que não crescia. Fez a cabeça da jovem, e a jovem cortou o cabelo, cortou, falou que ia tirar só as pontinhas, cortou mais de um palmo. E estava alinhado o cabelo dela, não era despontado uma ponta lá, outra cá, não, certinho, cortou tudo. Chegou lá com o cabelo curto, falei: meu Deus, Giovana, o que aconteceu com o seu cabelo? Ah, foi a cabeleireira. Inveja. Quem está entendendo? Inveja do cabelo da menina. E tem muita gente assim ou não tem? Tem ou não tem? Inveja do teu carro, inveja da tua casa, inveja da tua TV. Coloca olho grande. Sim ou não? Inveja do jeito de você ser, do jeito de você falar. Inveja do jeito de você se portar, do jeito de você se vestir. Inveja do... Coloca olho grande. Tem gente que tem olho mau. Se aproxima de você, não é porque é seu amigo, não é porque é sua amiga, não. Se aproxima de você para ver a tua derrota. Quem está entendendo? E declara coisas ruins para você. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Como pensei, assim eu sou. Amém, gente? A terceira coluna aí do êxito, repita comigo: projetos. A gente não tem que viver sem projetos. A gente não tem que viver aleatoriamente, viver por viver, deixar as coisas acontecer, não. Você tem que se projetar. Você tem que colocar no papel, no rascunho, quais são as suas metas, quais são os seus alvos, seus objetivos para esse ano. O que você quer conquistar? O que você quer ver acontecer na tua vida? Ah, eu quero a salvação da minha família. Ah, eu quero a libertação do meu filho. Ah, eu quero a minha casa própria. Ah, eu quero o meu carro assim. Ah, eu quero trocar disso. Eu quero abrir minha empresa. Ah, eu quero dar uma faculdade boa para o meu filho. Você tem que se projetar e colocar aquele projeto na mente. Se possível, imprima na internet a casa dos seus sonhos. Imprima na internet o carro dos seus sonhos. Compre uma pasta e
coloca dentro da pasta. Todo dia você vai visualizar aquela pasta, todo dia você vai declarar que aquilo vai acontecer na tua vida. Você vai encher a tua mente com aquele projeto, e aquilo vai se consolidando e vai acontecendo gradativamente na tua vida. Você está vivendo hoje reflexo do que você plantou ontem. Você vai viver amanhã reflexo do que você plantou hoje. Não se muda. Tudo que você planta, você vai ver. Vai colher. Se você engana hoje alguém, não se preocupe não. Amanhã vai ter alguém para te enganar. Se você trai alguém hoje, não preocupa não. Amanhã você também vai ser traído. Se você subtrai algo de alguém ilícito hoje, se você subtrai de uma forma ilícita alguma coisa de alguém, amanhã alguém também vai subtrair, vai roubar de você, porque você também roubou. Se você não pagou alguém, amanhã vai ter alguém para não te pagar também. Se você desejou mal para alguém, amanhã alguém vai desejar mal para você também. Se você agiu com ira com alguém, amanhã alguém vai agir com ira com você. É a lei da semeadura. Essa lei é infalível. Deus estabeleceu. Quem está entendendo, gente? Gálatas 6,7. De Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. Então faça projetos que garantam o seu sucesso. Amém, gente? Para a gente resumir, para a gente terminar. A quarta coluna do êxito. Diga comigo, crença. Você precisa crer. Amém? Pensou, falou, se projetou, agora creia que aquilo vai acontecer. Confie. Já veja aquilo consolidado, firmado, criado na sua frente, que você vai conseguir chegar lá. Em nome de quem? De quem, gente? Diga glória a Deus. Glorifique o nome do nosso Deus bem forte. Se for em pé, Deus, se coloque em pé.